Vamos abrir a escritura em Efésios, capítulo 6. Quero ler com os irmãos aqui a partir do versículo 10 em diante. Vamos ler até o versículo 17, do 10 ao 17. Quanto ao mais, irmãos, ou quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Nós lemos até o 18, mas não tem problema nenhum, né? Amados, chegamos num ponto crucial desta epístola. Poderíamos dizer que essa porção, em que o apóstolo Paulo fala acerca de uma batalha, acerca de uma luta, que nós travamos, uma luta que está renhida, certamente. Nós travamos contra principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Essa luta que é travada nas regiões celestiais. Eu digo que essa porção é a porção crucial dessa epístola, porque certamente nós temos aqui uma chave, não uma chave hermenêutica, no sentido de abrir o entendimento do texto, mas temos aqui uma chave espiritual. Uma vez que essa epístola, ela trata de questões muito profundas. Ela trata de questões essenciais, fundamentais, no que diz respeito à economia de Deus, no que diz respeito ao propósito de Deus, naquilo que Deus está realizando em nós, com vistas ao cumprimento do seu propósito. Então, se os irmãos bem imaginarem, se nós pegarmos aqui, grosso modo, fazendo aqui o panorama do que essa epístola trabalha, logo os irmãos perceberão a grandeza e a importância desta porção, quando fala dessa luta espiritual aqui, em relação a toda esta epístola. Então imagine os irmãos que no capítulo 1, nós temos ali a apresentação do supremo propósito de Deus, o que é uma coisa muito grande, uma coisa grandiosa. Paulo diz que nós somos eleitos, predestinados, nós fomos redimidos, separados, comprados pelo sangue de Cristo, e então nós fomos selados pelo Espírito Santo e recebemos o próprio Espírito como o selo, como penhor, como garantia de que aquilo que Deus planejou a nosso favor, ele irá se cumprir. E alguém pergunta, olha, o que foi que Deus preparou para nós? Que supremo propósito é este? E Paulo então explica no capítulo 1 que é nos tornar, nós os eleitos e predestinados, um grupo, digamos assim, de certo modo privilegiado. Esse privilégio ele se dá em razão da misericórdia de Deus e do amor eletivo de Deus, e não porque nós tenhamos algum mérito, no sentido de que é um grupo de pessoas a quem o Senhor separou, Ele escolheu pelo seu amor eletivo, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua inteira vontade, para constituir com o seu Filho o novo homem. Esse homem corporativo, esse homem, esse homem profético, que é um homem coletivo, conforme está lá no finalzinho do capítulo 1, quando Paulo diz que Cristo é o cabeça e nós os eleitos formando o seu corpo, para que este homem possa ter todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, a fim de que esse homem corporativo possa governar sobre todas as coisas, conforme está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2.
seria o cumprimento desse propósito. Então, em vista da grandeza desse chamamento, então o apóstolo Paulo mostra, em seguida, nos capítulos seguintes, como que nós podemos alcançar este propósito. No capítulo 2 ele mostra uma ação divina, ou seja, Deus ele oferece, ele propõe a morte de Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário, como sendo a única maneira mediante a qual nós podemos alcançar o cumprimento desse propósito, uma vez que o homem ele se desintegrou no seu coração em relação a Deus, em relação à sua vontade. A queda do homem, como assim se diz na teologia convencional, que fala do pecado original, impediu e impede que o homem cumpra este propósito, que o eleito de Deus alcance o cumprimento deste propósito. E por isso vem a obra de redenção, com o fim de resgatar o homem, trazendo-o de volta ao Pai, e por meio da cruz, esse instrumento de aniquilação, nós possamos efetuar em nós toda a kenosis, que é o esvaziamento pleno do nosso ego, com vistas a nos tornarmos um só com Deus, um só com a criação, um só com o cosmo, um só com os homens, e assim nós alcançarmos o cumprimento desse propósito divino. Ou seja, não há cumprimento da vontade de Deus, o supremo propósito, sem a cruz. Tem que estar claro para nós. Então o apóstolo Paulo, dizendo no capítulo 3 que isso consiste num grande mistério, mostrando que judeus e gentios são reconciliados num só corpo, por meio do Evangelho. Então ele diz que agora cabe a nós os eleitos, nós os redimidos, nós que compreendemos esse mistério, cabe a nós agora instrumentalizarmos essa verdade divina por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, e assim exercitarmos a unidade. Então o caminho da vida cristã é o caminho da busca pela unidade. Então a vida cristã enquanto um acontecimento, vida cristã enquanto um processo, vida cristã enquanto algo orgânico que está acontecendo dentro de nós, e não como uma religião, não como ritos, não como cultos somente, mas como algo que está acontecendo. Nós, neste caminho, a cada dia, seguindo, avançando, como falamos no domingo passado, em direção a esse supremo propósito, o caminho dessa unidade. E essa unidade é como que Paulo exemplifica em 3 metáforas, que é a unidade vista na formação do corpo de Cristo, de um corpo para Cristo, na formação de uma noiva para Cristo, já abordamos exaustivamente essas questões, e agora, por último, chegando na formação de um exército para Deus. Ou seja, na medida que nós experimentamos essa unidade, nós vamos ganhando força nessa luta. E a princípio é importante nós notarmos que essa luta não é uma luta individual. Porque logo os crentes, de uma maneira geral, eles pensam numa batalha espiritual, mas sempre de modo individualizada. Ainda que todos caiam, desde que eu não caia, o crente se sente satisfeito, de certo modo orgulhoso. Nós vamos observar aqui nessa porção, que acabamos de ler, que essa é uma batalha coletiva. Tanto é que aqui o que é apresentado é: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos. Vós, ou vocês precisam de se vestir da armadura. Ou seja, não existe uma armadura para você, uma armadura para mim, uma armadura para cada crente. Existe uma armadura para o corpo. E essa verdade trata de maneira muito rigorosa com o problema da divisão, com o problema do individualismo, né? Mas quando eu digo que essa porção é uma porção extremamente importante em relação a toda a carta, assim foi que eu comecei dizendo nesse estudo, é porque se nesta batalha, que aqui se diz, nós formos derrotados nessa batalha, como o apóstolo Paulo diz, para que possais permanecer firmes no dia mau, se nesse dia mau nós somos derrotados, não tem como nós alcançarmos a unidade absolutamente. Ou seja, essa batalha implica
uma ação muito poderosa da parte do império das trevas contra nós, com vistas a não permitir que nós experimentemos a obra de redenção de Cristo, para impedir que nós experimentemos ao máximo a obra de redenção de Cristo. Então, uma coisa é você proclamar que Deus proveu para nós um meio para nós alcançarmos a unidade. Ou seja, a redenção, a cruz, ela é eficaz em si mesma. A cruz é poderosa. Não tem como alguém experimentar a cruz de Cristo e não ser um cristão vencedor. É impossível. É impossível alguém, entendendo o mistério da cruz, entendendo a mensagem da cruz, entendendo o poder da cruz e experimentando-a, ele não alcance a plena unidade. Porque, afinal, a cruz é o poder de Deus para a nossa salvação, para aniquilar em nós tudo aquilo que de alguma maneira nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos, nos separa da criação, nos separa dos homens de uma maneira geral. Agora, se a cruz é um poder que não pode ser anulado absolutamente, porque jamais o império das trevas poderá ou conseguirá desfazer ou anular o poder da cruz de Cristo. Não tem como. Quando Cristo bradou está consumado, ali nada mais o império das trevas podia fazer. Tudo que o império das trevas podia fazer para anular o poder da cruz, ele tentou fazer até o momento do brado estar consumado. Lembram que durante o processo da crucificação, é dito que inúmeras pessoas, sobretudo a liderança religiosa de Israel, provocava ao máximo a Cristo, dizendo: se és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Tudo que o império das trevas queria é que Jesus descesse da cruz. E ele tinha todos os meios para fazê-lo. Porque se ele descesse da cruz, ele estaria renunciando à renúncia. Se ele descesse da cruz, ele estaria, de modo prático, aceitando a provocação e a tentação do diabo, quando lá no deserto disse que se tu prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Ora, Cristo de fato é o herdeiro de todas as coisas e o herdeiro de todos os reinos do mundo. Ora, de acordo com a economia de Deus, quando é que o Cristo de Deus, ele conquista e toma posse e se apropria dessa sua herança? Quando ele passasse por toda a sua quenose, todo o seu esvaziamento. Ou seja, uma vez que Cristo passou por todo o processo de renúncia, de abnegação, de esvaziamento, é dito que Deus o exaltou sobremaneira, Deus o fez assentar-se acima de todo o principado e potestade, fazendo-o agora o herdeiro de todas as coisas. Então, o que o diabo queria quando o tentou no deserto? Olha, você, para ter e se apropriar de todos os reinos e a glória de todos os reinos do mundo, você tem dois caminhos. É a ideia do diabo. Você pode se prostrar e me adorar, o que é muito mais fácil de se fazer, ou você pode ir à cruz. Então, a cruz é o caminho de Deus para que nós conquistemos, ganhemos, nos apropriemos e reinemos sobre toda a terra. O diabo diz: se tu prostrado me adorares, eu te darei. A grande questão aqui é, de modo prático, de que maneira Jesus poderia se prostrar diante do diabo? Logo as pessoas começam a imaginar, porque a leitura que se faz da Escritura, a leitura que a teologia convencional faz, sempre com um olhar frio, com um olhar mecânico, com um olhar instrumental, com um olhar acadêmico das Escrituras, eles olham tudo literalmente, né? Jesus se curvasse de joelho, pronto, agora o reino é seu. E aí logo o crente fala que eu não me curvo diante do diabo. Lógico, você nunca se deparou com ele? Ele nunca falou para você, né, viva voz, tete a tete. Nunca falou: olha, faça isso que eu te dou aquilo. É capaz que você se curvaria se você se encontrasse com ele. Faria como, né, venderia a sua alma para o diabo. Não sei, muita gente, inclusive até pensou nisso. Crente pensa: se eu pudesse vender, eu venderia minha alma para o diabo. Parece até brincadeira, né? Mas as coisas não funcionam desta maneira. Não é de modo mecânico. O modo
de se curvar diante do diabo, não é você ajoelhar-se literalmente diante de uma figura mítica ou que seja uma figura diabólica, conforme você pinta no seu entendimento. O modo de fazer isso seria como se Cristo dissesse: então eu renuncio à cruz. Renunciar à cruz é instaurar o ego. Se vocês querem uma figura para entender o que é a cruz, é só olhar para o ego. O ego é o oposto da cruz. O instaurar do ego é você instaurar o seu próprio ser como sendo a razão e a causa e o porquê de todas as coisas. E a cruz é exatamente o oposto, é o aniquilar desse ego, para que toda glória seja dada somente a Deus, para que você seja alguém totalmente dependente do todo, do divino, do absoluto, do eterno, que é o próprio Deus. Então o diabo tentava de todos os modos, mediante os homens maus e perversos, fazer com que Cristo descesse da cruz. Descesse ele da cruz, renunciando ele à cruz, ele estaria como que se curvando diante do diabo. Daí, logo, se dá para pensar aqui um pouco, que toda vez que nós preferimos o ego à cruz, nós estamos nos curvando diante do diabo. Entenda isso. Que é o mesmo que ser selado com o selo da besta. Então os crentes entendem tudo errado. Eles pensam que não se prostrarão diante do diabo, caso ele apareça. Eles têm essa determinação. Se aparecer, eu não curvo, não me curvo. E o pior é que já está prostrado não, está caído totalmente, deitado na frente dele. Ou então está esperando chegar um chip, um raio laser, sei lá, qualquer um biochip, para ele poder dizer: não, eu não quero esse biochip. E não sabe que as coisas todas acontecem na consciência e acontecem no coração. Então, uma vez que a pessoa é derrotada nessa batalha, não há meios, então, de ele atingir o propósito, atingir a unidade. Então, essa batalha de que diz aqui em Efésios é uma chave no sentido de que se você compreender essa batalha, se você compreender a natureza dessa batalha, se você compreender como essa batalha está acontecendo, como ela acontece, se você entender quais os meios e o como, de maneira prática, você pode se manter firme e vencer todas essas forças que operam contra a sua vida, certamente você alcança a cruz. Então entenda que você até às vezes fala: puxa, eu quero a cruz. Eu até imagino que todos os crentes desejam a cruz, até mesmo aqueles que entendem o poder da cruz. Só que às vezes, querendo a cruz, não atingem a cruz. Não sei se vocês já tiveram essa crise existencial, essa crise espiritual. Fala: puxa, mas como pode ser? Eu quero tanto a cruz, eu compreendo e desejo experimentá-la. Eu quero muito negar a mim mesmo, eu desejo abrir mão das vaidades, da violência interior. Mas por que querendo eu isso, eu não consigo? A resposta é porque você está sendo derrotado nessa batalha que está acontecendo, inclusive agora. A grande questão é que, por não entender essa batalha, a natureza dessa batalha, o modus operandi da batalha, as armas ofensivas dessa batalha, as armas defensivas dessa batalha, as armas do inimigo contra nós dessa batalha, por não entendermos isso, nós ficamos aí simplesmente, por um lado, ignoramos que a batalha existe, porque não vemos nada de batalha acontecendo. Por outro lado, as pessoas que não veem a batalha acontecer, um outro grupo, preferem criar na sua imaginação essa batalha. Eles criam uma suposta batalha para terem a sensação de que estão vencendo a batalha. Então, são dois grupos. Os que ignoram a batalha e, porque ignoram, acabam subestimando essa batalha e vivem como se batalha nenhuma houvesse. E outros que, crendo demais que essa batalha existe, não a ignorando,
porém não sabendo que batalha é essa, não discernem a batalha, porque não veem, acabam criando um mundo virtual de batalha, como podemos ver aí das pessoas da linha da tal de batalha espiritual, né? Aí eles transferem tudo assim, ó. Imagine só, a pessoa fala assim: olha, irmãos, vamos, a nível de exemplo, né? Vamos combinar aqui uma semana de jejum e de batalha espiritual, para Deus quebrar as correntes, para Deus abrir as portas, para Deus libertar os filhos, para Deus libertar os casais, para Deus operar curas e prodígios. Aí o povo quer, porque o povo quer a solução de problema. Você tem uma coisa que os crentes querem, é a solução de problemas, sobretudo esses problemas do cotidiano. E aí então amanhã começamos então o jejum, todo mundo de jejum. Aí todo mundo de jejum, combinado, marcado, à noite vem para a igreja, para o culto, para nós orarmos e repreendemos os demônios, darmos os testemunhos. Aí logo a pessoa no dia seguinte, quando liga o carro para ir para o trabalho, o carro não pega. Logo ela pensa, o quê? Retaliação do diabo. Começou a guerra espiritual, a batalha começou. Meu irmão, o seu carro não pegou, porque se ele é um carro a álcool, como os de antigamente, é um pouco mais velho, e o tempo está muito frio, ele não vai pegar. Né? Bateria está fraca, tem que trocar a bateria. Talvez não tem gasolina, não tem jeito de pegar. Você entende? Não é o diabo. Entenda definitivamente que o diabo, se ele é do modo como você pensa, se ele é tão grande como você pensa, ele não teria tempo para mandar um demônio ir lá, ficar dentro do motor do seu carro. Como dizem, que tem um demônio dentro do motor do seu carro. Agora você fica imaginando um demônio dentro do motor, né? Nas engrenagens, não vai rodar. Mas gato fica. Gato fica dentro de motor de carro. Tem esse detalhe. Mas demônio não, nunca vi. Já vi gato. Né? Às vezes até o carro andando, ele está lá dentro. Não sei como é que ele consegue ficar ali, mas ele se encolhe ali e fica gritando, mas fica. O gato, o animalzinho. Né? Mas de todo modo, ou então vai sair de casa o pneu furado. Pronto. O diabo foi lá, furou o pneu do seu carro, você chegar atrasado no trabalho. Aí você acha que isso é batalha espiritual. Né? Você sai desesperado, né? A irmã está lá indo no carro, aí a irmã resolve, tem desse tipo de coisa, resolve passar rímel dirigindo. Eu falo isso porque eu vejo todo dia. Todos os dias eu vejo. Não quer dizer que as mulheres fazem isso, todas elas. Mas tem as que fazem. Ué, você está passando um rímel, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Um acidente. E aí, o que acontece? Quem foi? O diabo. Batalha espiritual. Olha as ideias. Está lá o indivíduo, para não falar só das mulheres, aqui eu estou com perseguição contra as mulheres, que as pessoas pensam isso, não raras vezes. Vamos equilibrar. Está lá o indivíduo, dirigindo o carro, musiquinha, ouvindo, e ele não pode ver uma mulher passando na rua que ele quer olhar. Ele não para de olhar enquanto a mulher não desaparece. O que vai acontecer? O carro vai bater. Não vai bater? Aí fala que é batalha espiritual? É bem capaz que o diabo te pegou mesmo. Aí o diabo, de fato... para entender esse ponto aqui, basta que vocês leiam um conto de Leon Tolstói chamado O Diabo. Pronto, aí você vai entender tudo que eu estou aqui dizendo. De todo modo, nós fazemos as nossas coisas. Está lá o indivíduo, eu vejo direto no WhatsApp, dirigindo no WhatsApp. E o pior que não é nem mandando mensagem, não, é digitando. Dirige com uma mão, digita com a outra e fica ali, ó. Aí vem um acidente, o que acontece? O diabo. Então aí começa a conferir ao diabo essas coisas do dia a dia provocadas por nós. Pronto. De todo modo, está lá, a família está desestruturada. Você já parou para pensar, por um momento, para orar, refletir e perguntar por que a minha família está deste modo? Nós temos que fazer esse tipo de exercício. Sempre. Todos nós. Lógico que nem sempre depende de um. Depende de 2, de 3, de várias pessoas. Nós temos que pensar onde que está o problema. Ele está em algum lugar.
E não simplesmente você pegar todos os seus problemas e conferir a uma entidade espiritual e achar que isso seja batalha espiritual. Bem, então, dito isso, coloquei aqui 2 grupos. Nós não podemos participar nem de um nem de outro. Nem daqueles que ignoram a batalha espiritual, e por ignorarem a batalha espiritual, vivem como se batalha nenhuma houvesse, e aqueles outros que por não verem nenhuma batalha espiritual acontecendo, eles acabam criando uma suposta batalha espiritual. Não é? Já estive em situações de reuniões de batalha espiritual, em que pessoas pegavam sandália para dar na cara do demônio. É verdade. Estava lá orando, com mão para cima e tal, expulsando, gritando. Daqui a pouco, lá vai uma sandália na parede, pá, na parede. Eu falei, o que está acontecendo? Me ajuda, a irmã, não. Acabei de acertar um demônio na parede ali. Ela dizendo que teria visto. O demônio está com a sandália para acertar a cara do demônio. É isso que chamam de batalha espiritual. Mas nós precisamos encontrar uma compreensão clara do texto, para que nós não sejamos dos que ignoram a batalha espiritual, e nem sejamos daqueles que criam, inventam a batalha espiritual. Precisamos compreender a verdadeira batalha, uma vez que Paulo está dizendo que há uma batalha, então há uma batalha. E entendendo a batalha, tenham certeza absoluta que nós venceremos nessa batalha, se fizermos uso das armas da direita e da esquerda, as ofensivas e as defensivas, e certamente nós vamos alcançar o propósito divino, vamos experimentar a cruz de Cristo. Certamente nós seremos cristãos vencedores. Agora, para falar dessa batalha espiritual, e agora nós entramos efetivamente para falar sobre a batalha de modo prático, de modo orgânico, eu preciso que os irmãos pensem comigo considerem comigo algumas questões que eu vou apresentar para os irmãos agora. Nós vamos então, paulatinamente, ponto a ponto, montando todo o pensamento bíblico acerca dessa batalha. Tá bom? Então não pensem que quando eu dirigir os irmãos a um outro texto que não seja em Efésios, logo os irmãos pensam, poxa, mas... ou se não pensa, acaba permitindo que a sua mente fique vagando por não compreender, achando que eu mudei o assunto ou que eu estou fora do assunto. Perfeito? Basta me acompanhar. Acompanhe-me, ponto a ponto. Cada ponto apresentado vai construindo essa visão, panorama. Ao chegarmos no final, se hoje ou na próxima semana ou na outra, nós teremos a clareza dessa batalha espiritual. Quem quer saber dessa batalha espiritual? Querem saber? Então, venha comigo. Interessante como que o apóstolo Paulo fala, ou ele começa a falar dessa batalha espiritual, tão logo, no capítulo 6, ele falou sobre pais e filhos, servos e senhores. Há uma relação íntima aqui. A relação é que, quando se fala de pais e filhos, e quando se fala de senhor e de senhores, o que está sendo colocado aqui é uma questão de uma relação de autoridade e de submissão. Autoridade e submissão são os fundamentos de qualquer reino, seja do reino de Deus, seja do reino ou do império das trevas. Entenda, nós, seres humanos, sempre estaremos sujeitos e sempre estaremos subordinados a uma autoridade ou a outra. Não pense você que quando você está se rebelando contra uma autoridade, você está simplesmente sendo o Senhor. Não, toda vez que você insurge contra uma autoridade, você está caindo submisso e sendo servo de uma outra autoridade oposta. Precisamos entender que o mundo criado por Deus, ele foi criado e ele existe a partir de leis muito claras. Interessante que os crentes falam tanto de trindade, né? Um tema tão debatido, tão discutido, e depois de tantos anos de discussão, de debate teológico acerca da trindade, aproximadamente mais de 1.600 anos de discussão teológica,
Até hoje falaram muito sobre a Trindade e não viram absolutamente nada em relação a ela, de fato e de verdade. Porque toda discussão teológica em torno da Trindade, eles querem saber sobre pessoas, querem saber se são três, se são um, querem saber se o Filho é Deus, se o Filho não é Deus, o Espírito Santo é pessoa, se não é pessoa. Aí vão criando as linhas teológicas, vão criando os sistemas de interpretação, e eles não compreendem duas questões que são fundamentais. E se você, cristão, entender isso, toda a sua vida já começa a mudar a partir de dois princípios. Primeiro, Deus é um. Deus é um e Deus é único. Não há outro Deus verdadeiro, além do verdadeiro. Não pode haver dois, absolutamente, quando se fala do ser de Deus. Por que não pode haver? Porque se houver dois, ambos não são mais absolutos. Porque a partir do momento que existe um outro, eu me torno relativo. O ser absoluto é ser único, é ser exclusivo. Se você crer que Deus é absoluto, Ele é o todo, não pode haver o segundo, em nenhuma hipótese. Perfeito? Deus é um, o único Deus, Criador de todas as coisas, eterno. A divindade é una. Ah, pastor, mas então você não crê na Trindade? Vamos dizer assim, né? Aí a Bíblia está cheia de textos que falam de Trindade, né? Aí o primeiro texto, vamos buscar lá em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem. Façamos é plural, portanto, só pode ser nós. Então, se é nós, aqui está a Trindade. Aí anota o primeiro versículo que fundamenta a existência da Trindade. Mas o que isso importa na sua vida prática? Você saber desse texto e saber de dezenas de outros textos parecidos com esse, que você inclusive não sabe nem de fato entender ou interpretar tais textos, mas desde que a Bíblia na língua portuguesa te dá a sensação de que é plural, você fica feliz, você fica satisfeito e fica depois brigando e discutindo para sustentar as três pessoas da Trindade, etc. tal, e a sua vida não vai para frente. Entenda, a própria Escritura, Antigo e Novo Testamento, afirmam as Escrituras, alto e bom som, só há um único e verdadeiro Deus. Não há dois. Agora, com respeito ao Deus único, que se mostra dentro da revelação, e aqui é importante que você entenda o modo como eu estou colocando, conforme esse Deus único se mostra, e aí quando fala de se mostra, nós não estamos mais falando do ser. Entenda isso. Faça uma diferença entre o ser e entre a aparição, a manifestação, o fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece, aquilo que se mostra. E aquilo que se mostra, você não toca a essência, você apenas tem a compreensão baseada na intuição, se for do espírito, ou da capacidade intelectual, se for da razão. Mas o fato é que quando Deus se mostra, de fato Deus se mostra triuno, se mostra Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa revelação desse Deus único, que se mostra triuno, tem uma razão de ser para nós. Nós temos que aprender com o próprio Deus. Deus é o alvo, não somente para onde nós nos dirigimos, mas Deus é o modelo, porque nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Olhe, portanto, para Deus. Olhe para o modo como Deus se apresenta, para o modo como Deus se revela, e aprenda com esse modo. E pergunte, por que Deus se mostra deste modo para mim? Qual a razão? E aí nós ficamos extasiados diante da grande revelação, porque sabendo nós que Deus é um, e sabendo que Deus se mostra triuno, nós vemos que somente numa triunidade, conforme se nos apresenta na revelação, é possível você pensar em relação e em relacionamento. Sim ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque falar de um absoluto, como se pode pensar nesse um em relação com o quê? Então Deus se mostra triuno para mostrar que Deus é unidade. Olha o paradoxo.
ele se mostra um. Ou melhor, o um, que é Deus, se mostra triuno, para que, nessa perspectiva da triunidade, você veja a relação Pai e Filho, Filho e Pai, Pai e Espírito Santo, Filho e Espírito Santo e o Filho, e nessa relação você veja a unidade divina. Ou seja, só se pode falar em unidade se você falar de relação. Somente na relação se percebe tal unidade. E aí quando você olha esse Deus uno, revelado da triunidade, que você vê a relação que há entre eles, aí você fica admirado como que é colocado sempre o Pai como sendo a fonte, a origem, a causa, a razão, o alvo, porque tudo existe e acontece. Nesse sentido, tanto o Filho quanto o Espírito Santo estão trabalhando em prol do Pai, para que o Pai alcance no plano da sua economia essa manifestação plena da sua divindade. Você vai ver o Filho como servo do Pai, em completa e irrestrita obediência. Mas não é uma obediência por interesse, não é uma obediência por coerção, não é um interesse por medo, é uma obediência em amor. O Filho ama o Pai profundamente. Então, você vai encontrar no plano da economia de Deus, o Filho totalmente disposto a ir às últimas consequências. As últimas. A tornar-se criatura, tornar-se homem, e a passar por todo o processo doloroso da sua paixão, de esvaziamento, tudo para glorificar o nome do Pai. Você perguntar para o filho qual a razão por que o filho submeteu a todo esse processo. Em nenhum momento da Escritura você vai encontrar o filho buscando a sua própria glória. Não, eu vou passar por esse processo porque fazendo isso o Pai vai me exaltar acima de tudo, vai me dar o nome acima de todos. Nunca. O filho está sempre buscando a glória do Pai. Pai, eu glorifiquei o teu nome. Pai, eu dei a conhecer o teu nome aos homens. A mensagem que eu ensino não é minha, mas é a do Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. É o filho que nessa relação, ele está totalmente submisso. E somente nessa relação é que você pode então ver como que o reino de Deus se estrutura. O próprio Deus, nessa revelação, mostra que o reino de Deus se estrutura num governo divino. E em alguém que deve estar sujeito a esse governo divino, do qual o Filho é o maior exemplo e o maior modelo. Imagine que depois que o Filho cumpriu tudo, agora ele ia à cruz, logo ele ressuscitaria, ascenderia aos céus, e momentos antes disso acontecer, ele disse aos discípulos o seguinte: olha, eu vou voltar para o Pai. Ou seja, eu estou consumando a obra que o Pai me confiou realizar. E ao consumar essa obra, eu retorno para o Pai. E então eu vos enviarei o Consolador. Assim como o Pai envia o Filho, e porque o Pai envia o Filho é servo, é enviado. Agora o Filho envia o Espírito Santo, e porque o Espírito Santo é o enviado, o Espírito Santo é o servo do Filho. Por isso é dito, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, haveria de revelar toda a verdade, porque não falaria de si mesmo. Olha que coisa interessante. Ele haveria de testificar acerca do Cristo de Deus. Ele daria testemunho do Filho. Ele engrandeceria o Filho, ele revelaria o Filho. Ou seja, o Espírito Santo tem também uma missão nessa relação da Trindade de obediência irrestrita e absoluta ao Filho. Os irmãos entendem que a Trindade divina, ela nos serve no plano das nossas consciências para revelar unidade, relação
E agora, essa estrutura do reino de Deus. O reino de Deus se estrutura em obediência, em autoridade e submissão. Lógico, entenda a submissão a essa obediência, desculpe-me, não entenda essa submissão a essa autoridade conforme nós pensamos as nossas relações de autoridade e submissão. Querem uma prova? Vocês aqui, cada um tem o seu trabalho. Sim? No trabalho nós temos relação de autoridade e submissão. Temos chefes, né? Dirigentes, líderes que estão nos governando de alguma maneira. Por que você o obedece? Já parou para pensar nisso? Você o obedece e a resposta é clara e simples. E eu ouso falar, responder por você sem errar. Você obedece porque você tem que obedecer. Ou você obedece ou você perde o seu emprego. Simples assim. Se você é militar, você ou obedece ou você vai preso. Sim ou não? Se você é um funcionário, ou você obedece ou você vai para a rua. Aí você fala, pastor, eu não posso falar nada disso porque eu não sei, porque eu sou chefe, eu sou o chefe. A empresa é minha, eu sou o chefe. Aí então pode inverter agora. Quando se fala dessa relação divina entre Pai, Filho e Espírito Santo, essa relação de autoridade e submissão não pode ser pensada nos termos das nossas relações terrenas, quando, por exemplo, nós somos o chefe. Porque como é que o chefe trata os seus subordinados? Como é que você trata o seu subordinado? Com amor, com compaixão, com generosidade? Ou você trata numa relação mecânica e judicial? Seja honesto. Mecânica e judicial. Bem, a maioria, ou uma grande parte dos senhores, tratam os seus servos com autoridade e domínio. Autoridade e domínio. Ou seja, eu mando, você obedece, eu falo, você cala a boca. Não tem discussão aqui. Perfeito? Mas tem aquelas pessoas bem mais quebrantadas, mais experimentadas, até mais bem educadas do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do mundo corporativo, que trata bem o seu subordinado. Mas, ainda assim, trata no plano judicial. Certo? Por mais que você trate bem o seu funcionário, prevalece o plano judicial e não o plano do coração, o plano do amor, da graça, da misericórdia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então veja que a estrutura do reino dos homens difere da estrutura do reino de Deus. Quando Jesus estava levando seus discípulos para a última ceia que eles haveriam de tomar antes de Cristo morrer na cruz do Calvário, e ali aconteceria o lava-pés, que antecederia o comer a Páscoa, é dito em Lucas capítulo 22 que os discípulos discutiam no caminho, ao longo do caminho, qual deles era o maior no reino de Deus. Então daí você já começa a perceber que está tudo errado, né? Quem é o maior no reino de Deus? Então só daí, nem precisa adentrar as profundezas da alma humana para se perceber que tem um problema aqui. Olha, se eu quero saber quem é o maior, na verdade eu quero saber quem é o menor, quem está embaixo, quem é o servo, quem é o comandado. E Jesus então frustra certamente a todos os seus discípulos quando Jesus, no momento do lava-pés, Jesus despe de suas vestes e agora ele se põe por servo, né? Aquilo deixa os seus discípulos totalmente sem saber o que fazer, como reagir. De todo modo, Jesus traz a seguinte lição nesse contexto. Ele diz, olha, o reino de Deus não é como o reino dos homens, em que os maiores dominam sobre os menores. Essa é a estrutura do reino dos homens. Jesus claramente diz, não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, a relação é inversa. No reino de Deus, toda autoridade é serva. A autoridade está no princípio do serviço, sendo autoridade. Por isso que o Filho é autoridade, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, tudo existe nele, e Ele é o servo, se fez servo
E isso não diminui, só o engrandece cada vez mais. Então, o reino de Deus nos mostra claramente que tudo acontece nesse plano e nessa estrutura, nessa relação de autoridade e submissão. Os irmãos entendem isso? E lembrando que autoridade e submissão não podem ser entendidas como nós entendemos no meio dos homens. Acabei de demonstrar para os irmãos. Nós temos que elevar o conceito e entender que a autoridade da autoridade deve ser uma autoridade sem domínio. E que o serviço que se presta deve ser em amor. Uma autoridade sem domínio e uma obediência em amor. Essa é a relação. Aqui está o equilíbrio. Isso nós vemos no modelo como Deus se revela e se mostra na relação da sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Autoridade sem domínio e uma obediência em amor. Guarde, anote essas duas expressões. Os irmãos entenderem que o reino de Deus, ele subsiste e subsistirá eternamente em razão deste princípio. Quebra-se esse princípio no reino de Deus e o próprio Deus estará agora no reino das trevas. Lógico, é apenas essa hipótese que nós estamos colocando, que é impossível que aconteça, mas para os irmãos entenderem o poder da divisão. Nenhuma casa subsiste se estiver dividida. E a única maneira de manter a unidade, se nós colocamos o Deus único, ele se mostra na sua triunidade, tendo em vista revelar a relação. E essa relação tem em vista a revelar a estrutura do seu reino, que se coloca como autoridade sem domínio e uma obediência em amor. E aqui está, portanto, o reino de Deus. Tendo entendido isso, alguém pode perguntar, ora, mas o que isso tem a ver com a batalha espiritual? Nós estamos nos encaminhando para lá. Então, tendo dito isso, vamos avançar agora. Esse reino de Deus é uma matriz, é um modelo. Tudo no reino de Deus segue o mesmo modelo e o mesmo princípio. No sentido de que, quando Deus fala de pais e filhos, olhem para mim, a família, enquanto constituída de pais e de filhos, teoricamente falando, deve ser vista como sendo uma expressão do reino de Deus. Deus quer pais que exerçam autoridade. A autoridade do reino de Deus. O seu lar é como que o reino de Deus. É como que, no sentido de que a sua casa, o seu lar, deve ser uma expressão do reino de Deus. E na sua casa, portanto, deve haver essa relação entre pais e filhos. E o pai na condição de autoridade, exercendo autoridade sem domínio. E os filhos obedecendo aos pais em amor. Por que não funciona geralmente em casa essa relação pais e filhos? Por que os filhos desobedecem os pais de maneira tão descarada? Por que os pais se exasperam com seus filhos a ponto de expulsá-los de casa, de espancá-los, de xingá-los? Ora, porque eles estão no princípio de uma autoridade com domínio e de uma obediência sem amor. Eles estão no plano do reino dos homens, cujos corações são afastados de Deus. Por isso que Paulo, antes de falar dessa batalha espiritual, que é o alvo do nosso estudo, ele começa falando de pais e filhos. E nós que somos pais e que certamente fomos filhos, nós sabemos um pouco mais disso do que os próprios filhos, que ainda não são pais. Então, eu não sabia, por exemplo, até antes de ter 2 filhas, eu não sabia ainda o que era ser pai. E você que não é pai, ou que não é mãe, quando eu falar pai aqui, eu quero dizer pai e mãe, tá bom? Cuidado com a linguagem de gênero, vão dizer, não, o pai é o pai, a mãe é a mãe,
E então vamos usar pães para poder colocar os dois. Para de bobagem. Né? Não deixe seu coração se afetar por coisas tão exteriores. A sua essência, e aqui é um recado mesmo para você, independentemente do que você é, quanto a gênero, sem discutir isso, a sua essência, ela não pode ser tocada por qualquer tipo de vocabulário. Você não é menos do que você é, e nem você é mais do que é, por causa de uma palavra escrita ou pronunciada. Quando você luta em defesa de si mesmo, pelo campo da linguagem, você está dizendo que você é gráfico ou fonema. Você desrespeita a sua própria essência. Seja apenas isso. Experimente ao máximo a sua essência. E isso é tudo. Não precisamos lutar em prol disso. Mas, voltando, quando eu falar pais, aqui eu estou me referindo ao pai e à mãe. Então, a pessoa que nunca foi pai ou mãe, não sabe exatamente o que é ser pai e mãe. Sabe o que é ser filho. Mas os pais sabem o que é ser pais e sabem o que é ser filho. Porque todo pai é filho, ou foi filho, pelo menos. De todo modo, essa relação, sobretudo dos pais, porque sendo pais também são filhos, e já provaram muito, nós percebemos o quanto que nós pais queremos que nossos filhos, eles sejam obedientes, né? A gente queria tanto que nós falássemos com os filhos, que eles ouvissem, que eles entendessem, que eles nos amassem, que eles nos obedecessem, que eles estudassem, que eles andassem tudo certinho, tudo direitinho. Só que nós nos frustramos, né, diante disso. Até nas melhores famílias há grandes frustrações nessa relação de pais e filhos. É porque há muitas famílias que são tão guardadas, né? São tão protegem tanto a sua intimidade, que para o mundo você pensa, poxa, aquela é a melhor família do mundo. Mas só lá dentro, no dia a dia, é que se sabe exatamente que tipo de relacionamento está acontecendo ali. Quantos pais estão feridos? Quantos filhos não estão feridos? Nós temos relações familiares, mesmo de líderes cristãos, de líderes de outras religiões. Não importa, pessoas que você acha que é o máximo, que ali é a perfeição de família, pessoas que estão chorando, sem que você saiba os problemas que assolam aquele núcleo familiar. Conversando acerca desses problemas com uma pessoa, e essa pessoa, enquanto pai, tem passado profundamente por momentos de muita dificuldade nessa relação pai e filho, essa pessoa me falou assim na semana passada, falou, Alexandre, você sabia que por que Deus nos faz pais? E eu tinha a resposta, eu tenho a resposta. Eu sempre procuro ter resposta para tudo. Mas, como o âmbito aqui é um âmbito de relação, de relacionamento, amigos, irmãos, nós temos que nos privar de dar respostas e ouvir as respostas dos outros também. Porque se sempre que te fizerem uma pergunta, você sempre ter a resposta e não permitir que o outro fale, você deixa de ver aquele objeto observado por vários outros ângulos possíveis. É estar com o coração aberto para o diálogo, para olhar por outros horizontes, até porque o conhecimento se dá pela experiência. E é na multiplicidade de pessoas que se dá a multiplicidade de experiências, que dá a multiplicidade do olhar sobre a coisa. Então ele perguntou, você sabe por que Deus nos faz pais? E logo também eu entendi que ele não queria que eu respondesse. Ele apenas queria chamar minha atenção. Sabe por que Deus te fez pai? Por que Deus me fez pai? E por que tem tantos pais no mundo? E essa pergunta pode ser respondida por várias perspectivas, né? Antropológica, espiritual, social, psicológica, etc. Ele falou assim, é porque é o seguinte, é porque Deus é o Pai por excelência. E sendo Ele o Pai e o único Pai, verdadeiro, porque Ele é o único de fato que traz a existência os seus filhos,
esse pai é um pai amoroso. Ele ama seus filhos. E esse amor pelos seus filhos não o torna menor, no sentido da autoridade que ele exerce sobre nós como filhos. Então Deus é a autoridade do universo, porque ele é Deus. E na qualidade de pai, ele é essa autoridade sobre nós, os seus filhos. E como pai, ele nos ama paternalmente. Ele não nos ama como um gerente do universo. Ele nos ama como pai. Só que nós, como filhos, ferimos a Deus, ao nosso pai, constantemente. Nós, os filhos, ferimos o pai. Ferimos o pai. E como é que o pai nos trata? Como é que o pai nos trata? Então, o pai maior e único, como ele nos trata quando nós o ofendemos, quando nós o desobedecemos, quando nós dizemos não, quando nós somos resistentes, quando nós somos perversos, quando nós o ignoramos. Como é que ele faz? A pergunta: e como você faria se você fosse Deus? Aí eu fico imaginando, se eu fosse Deus, no mundo como está, um tanto de filhos rebeldes, eu pelo menos daria uma pancada em cada um. Certo? Dava um anjo com a espada para dar na orelha, só na orelha. E isso eu fiz muito quando eu era pai mais novo. Não no sentido de mandar anjo, né? Mas eu entendi a criação dos filhos como que num dever moral e num dever paternal, de que quando o filho desobedecesse, ele tinha que cair na pancada. Entenda, pancada no sentido da disciplina com vara, no beliscão, na cintada, o que não resolve absolutamente nada. Saiba disso. Se resolvesse a quantidade de surra que a Silvia levou, teria dado um jeito nela lá atrás. Ela melhorou depois, mas não foi por causa da surra. A surra só fez ela criar raiva. Olha, criar raiva, está dizendo. Aí depois o tempo passa e os filhos crescem, amadurecem e falam: não, eu entendo meu pai, porque você entende que ele fez por amor, ele fez por ignorância, ele fez porque tinha aquela cultura, porque tinha aquela tradição e tudo mais. Mas o fato é que olhe para Deus, olhe para Deus. Confie nele, ele é o modelo. Ah, pastor, mas a Bíblia manda corrigir o filho com vara. A Bíblia também manda você bater no seu escravo. A Bíblia também manda você comprar pessoas como escrava. Ela manda. E ela fala que se você comprar um escravo, você tem direito sobre o corpo dela, inclusive, para espancar com um pedaço de pau na cabeça dele. E a Bíblia manda muita coisa que você não é capaz de ter ideia, porque você nunca leu a Bíblia. Eu li 30 vezes. É porque quando você leu, você não leu. Porque as pessoas, na sua maioria avassaladora, leem com os olhos daquilo que ela foi construída. E ela não pode enxergar aquilo que ela não foi ensinada a enxergar. As pessoas só leem aquilo que já foi condicionado. É um tipo de leitura instrumental e dogmática. Né? Mas quando você ler com total imparcialidade, você vai ver cada coisa. Né? Por isso nós devemos olhar para Jesus como a chave hermenêutica de interpretação de toda a Escritura. De todo modo, quando os filhos de Deus, homens, você, se insurge contra o seu Pai, o Eterno, como é que Ele te trata? Aí vem a interpretação, né? A interpretação. Não, Deus, Ele disciplina. Você vai para o hospital, você fica doente, você pega um câncer. Aí os crentes entendem que isso é Deus colocando o câncer no seu filho para ensinar o seu filho. Aí Jesus fala assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Agora,
Imagine o Pai Celestial. Você colocaria um câncer no seu filho para ele ser melhor? É difícil perguntar isso porque eu vou encontrar centenas de pessoas que vão dizer que sim. Esse é o grande problema. Eu colocaria. Se for para corrigir, eu coloco. Tem pessoas que dizem isso. Mas certamente essas pessoas, basta que um filho tenha um câncer para ela mudar de ideia. Basta ela ver o filho na cama com câncer, para esse pai e essa mãe que assim dizia, porque é fácil dizer bobagem quando não tem uma situação concreta. É muito fácil. É muito fácil falar dos filhos alheios. É muito fácil você dar solução para os problemas alheios. Eu expulsava de casa. Deixa o problema bater a sua porta e você terá uma outra percepção das coisas. De todo modo, veja como que o reino de Deus agora, ele quer ser multiplicado e manifestado num lar. Lógico, uma relação de autoridade sem domínio. Lembre-se, os filhos não são seus. Você tem uma responsabilidade ética e mesmo social para com seus filhos, é verdade. Mas seus filhos são seres humanos como você. E na medida que eles vão crescendo, você vai entendendo que eles são pessoas como você. E aí eu geralmente penso, se nós temos que dar umas pancadas no lombo do menino, quando ele erra, imagine o que nós não deveríamos fazer quando o adulto erra. Deveríamos ser mais complacentes com a criança, pela falta de juízo, de experiência, de entendimento. O adulto não pode apanhar. Se você tocar o dedo no adulto, ele chama a polícia, vai para a justiça, já quer indenizar. 50 mil de indenização, no mínimo. Não pode tocar. Mas no menino pode quebrar o pau. Veja como que nós somos assim. Pastor, você está defendendo o quê? Eu estou defendendo que todas as nossas relações, no trabalho, como patrão, como empregado, em casa, como pais e como filhos, na igreja, enquanto presbíteros e membros, no Estado, enquanto governantes e cidadãos, na escola, enquanto professores ou educadores e alunos. Todas as relações precisam de copiar o modelo do reino de Deus. Autoridade sem domínio e obediência em amor. Por falta disso é que o mundo está como está. Lares dilacerados, filhos perdidos, igrejas se multiplicando igual rato. Não é porque o evangelho está se propagando, não. Porque não aumenta o número. Uma igreja de 50 membros se divide, vira 2 de 25. E se multiplica rápido igual rato. Porque cada um quer ter a sua igreja. Porque não quer mais estar sujeito. Eu quero ser agora o sujeito. Vocês entendem? E na política, do modo como está, um governa há tantos anos, agora o outro não pode governar, e esse agora também não quer deixar o outro governar, cada um é melhor do que o outro, todo mundo tem solução, e o barco está afundando. Todo mundo tem solução, mas o barco está afundando. Está tudo afundando. A educação não tem futuro, a igreja não tem futuro, o Estado não tem futuro, saúde não tem futuro, a economia não tem futuro, está tudo ruim. Por quê? Será que nós não estamos quebrando uma lei central, fundamental, de entender essas relações? Alguém fala, pastor, não, mas pastor, mas eu fui um pai de exercer autoridade sem domínio. Procurei amar, proteger, aconselhar. Fiz tudo o que você está dizendo aí, mas meu filho continua sem prestar. É porque estamos falando de uma relação. Existe o outro lado que deve haver, também obediência e amor. Só um lado não é garantia. A garantia da unidade está conforme se vê no Deus manifestado enquanto triuno. É o filho que diz, sim, pai. E é o pai que diz, filho, você é o meu eleito porque eu te amo. É uma relação que subsiste. A unidade só se manifesta
dentro dessa diversidade que gera uma relação de submissão ou de obediência e amor à autoridade sem domínio. Bem, dito isso, nós passamos do reino de Deus, como esse reino de Deus deve se manifestar e se materializar em cada setor da existência humana, sobretudo, Paulo coloca pais e filhos, Paulo coloca senhores e servos, e agora nós chegamos na igreja, que é um ponto fundamental, não na igreja no sentido denominacional e nem no sentido de igreja local. Estamos na igreja no sentido de nós, enquanto filhos de Deus, nós, enquanto aqueles do Evangelho, nós, enquanto aqueles que devemos, sobretudo, nós que falamos do reino de Deus, ter as nossas vidas totalmente adequadas ao reino de Deus. Totalmente adequadas ao reino de Deus. Se você está no reino de Deus, enquanto igreja, enquanto servo de Deus, enquanto filho de Deus, observa que eu falo isso no sentido prático da coisa, porque de maneira geral, todos os homens estão no reino de Deus. Perfeito? Todos estão. Não tem como você não estar no reino de Deus. Pode ser que você estando no reino de Deus, você não dê bola para o reino de Deus, não está nem aí para o reino de Deus e vai quebrando as leis do reino de Deus. Mas nós, os que cremos, e aqui o recorte é muito bem feito, nós, os que cremos, precisamos parar e pensar, nós, os que cremos, nós que dizemos que estamos no reino de Deus, nós que não somente estamos no reino de Deus, como todos estão, mas nós que nos dispomos a estar no reino de Deus, entendem? Nós que nos dispomos a estar no reino de Deus, nós que agora entendemos o reino de Deus, nós que agora voluntariamente nos integramos ao reino de Deus, nós de fato estamos nesse reino, no sentido das relações. Existe um Senhor, existe um cabeça. Então, no plano da economia de Deus, nós diríamos, Deus é o Senhor do universo, o Pai. Mas no plano da economia de Deus, nós estamos no Novo Testamento, entenda, Jesus é o cabeça do corpo no qual você julga estar e ser membro. Você entende? É muito grave o que nós estamos dizendo. Eu sei que no meio das conversas a gente coloca algumas coisas engraçadas, e até alguns excessos, porque a comunicação livre tem dessas coisas, e esses nossos estudos é uma comunicação livre, porque não existe roteiro, não existe nada, é só chegar, pegar o texto e conversar o texto na maior informalidade possível. Por isso que tem alguns excessos que não acontecem numa pregação de domingo, por exemplo. E às vezes acontece também. Mas de todo modo, nós temos que pensar essa questão do reino de Deus. Pastor, mas e a batalha espiritual? Ela está com pressa, né? Ora, a batalha espiritual, ela existe exatamente nessa tensão. Reino de Deus, império das trevas. Não existe não pense em você que o império das trevas está querendo, lutando contra você, a pessoa, o indivíduo. Você está se julgando muito importante. O império das trevas luta contra o reino de Deus. É uma luta cósmica, a batalha é cósmica. Você está no meio dessa batalha, mas não imagine você que o inferno inteiro, no sentido como se coloca, está atrás de você correndo. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Não vai por aí. Entenda, você é que está inserido numa batalha cósmica. Você é uma parte pequenininha dentro de uma batalha que acontece com você ou sem você. Como você não pode sair do cosmos, você está no meio de uma batalha. E é dessa batalha que Paulo está dizendo aqui. Então, nós temos que pensar, antes de entrar na batalha, se eu estou adequado no reino de Deus. Deus, o cabeça do universo, mas de maneira um pouco mais restrita e específica,
uma vez que a linguagem do Novo Testamento, que é econômica, fala da igreja enquanto corpo de Cristo, lembre-se, você tem um cabeça. A pergunta é, e você não precisa responder e nem deve responder. É uma pergunta hermenêutica para você ouvir e refletir, e refletir, e refletir, e orar. Não responda nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos. Apenas ore, apenas reflita, apenas se coloque diante dessa luz. Nesse reino de Deus, nesse corpo de Cristo que tem um cabeça. Cristo é o cabeça, você tem certeza disso? Ele é o cabeça do corpo? Fala para mim. Já procurou discernir a vontade desse cabeça? Pensa comigo isso. E se você já discerniu alguma coisa da vontade do seu Senhor, que é Cristo, você já pensou alguma vez? Olha a pergunta. Já pensou alguma vez? Não é se você pensa todo dia. Alguma vez na sua existência você pensou em colocar a sua vida sob o governo dele? É difícil falar isso, porque nós estamos sempre propensos a pensar isso em termos convencionais. Ah, pastor, mas como assim? Que pergunta mais idiota é essa? Eu coloquei minha vida na mão de Jesus tem tantos anos, desde que eu aceitei Jesus. Isso é de uma bobagem tão grande. Aceitar a Jesus desse modo é de uma bobagem. Eu não sei como os crentes não desconfiaram que nenhum deles aceitaram Jesus. Ah, pastor, mas não tem ninguém? Tem. Os que receberam a Cristo, não receberam porque aceitaram nesse modelo. É experiência pessoal. É intuição espiritual pessoal. Mas o modelo apresentado não funciona. Vocês sabem disso. Se o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e essa pergunta deve ser pensada em 2 planos. No plano das realidades espirituais e no plano da praxis cristã. No plano das realidades espirituais não tem o que discutir. Ele é o cabeça da igreja. Perfeito? Mas no plano da praxis cristã, da prática, da experiência diária, isso é o cabeça de quê mesmo? Da igreja? Em que sentido? O pastor faz o que quer? O pastor faz como quer? Ele prega o que ele quer? Ele trata a igreja do modo como ele quer? Ele vende igreja de porteira fechada? Ele abre igreja quando ele quer? Igreja virou um negócio, igreja é empresa. Hoje em dia a pessoa cria a primeira e já tem o plano de abrir a segunda, abrir a terceira, abrir a quarta, abrir... Como assim abrir igreja? Como é abrir igreja? Está igual a van? Abrindo uma loja a cada semana? Não, mas é isso. O povo perdeu a noção de que igreja é espiritual, é orgânico, é um ser que não pode ser manipulado, porque não é manipulável. O trato para com a igreja é totalmente no espírito. Recentemente uma pessoa falou que não poderia congregar conosco. Olha o motivo. Porque o nosso ministério disse que não iria dominar sobre as pessoas. E nós não vamos dominar sobre ninguém. Porque quem deve dominar sobre nós é o cabeça. E ele está pacientemente aguardando, batendo, eis que eu estou à porta e bato. Se fosse para agir com esse coração velho sem futuro, era só meter o pé na porta e entrar. Por que Jesus não mete o pé nessa porta e não arrebenta, velho, essa trinca velha, essa tramela? Mas não é. Então, no âmbito prático, em que sentido se diz que Cristo é a cabeça da igreja? Na questão prática. O indivíduo está lá, eu falei dos pastores, né? Do trato.
Mas tem que falar também dos membros também. Ou não? O pastor faz o que quer, fala o que quer, prega o que quer, vende igreja, abre igreja, é um negócio. Dirige do jeito que ele quer. E os membros? Os membros... Bem, pelo menos hoje em dia, né, tem aquela... Gente, quando eu falo assim, eu falo de maneira geral, tá? Não quer dizer que todos os pastores fazem isso. Cuidado. Nós não estamos aqui fazendo um julgamento de pessoas. Estamos fazendo um juízo de uma experiência que está patente. Tanto é que se você for procurar o correto, você vai procurar agulha em palheiro. Aí encontra as 3 ou 4 agulhas. Né? Mas qual é a relação hoje dos crentes para com o cabeça da igreja, membro do corpo de Cristo? Fazem o que querem de suas vidas. Não é relação pastor e membro, não é isso que eu estou dizendo. Relação membro, cabeça do corpo. O cabeça. Quantos falam assim, Senhor, eu quero conhecer, como é que eu vou fazer isso aqui? Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Essa semana me falaram assim, Alexandre, me admiro de você. Me admiro. Eu estava dando uma aula para uma pessoa que iria fazer um concurso público, auxiliando uma pessoa que está pleiteando um serviço, e eu dando as direções, explicando os caminhos. Tinha uma pessoa de longe olhando, observando. Eu falei, rapaz, com um professor igual a você, eu já teria passado. Eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. A pessoa falou, mas a questão, olha que ele colocou, a pessoa colocou, a questão é por que você ainda não fez um bom concurso público para delegado federal. Tem cara de delegado, você tem uma cara assim, ruim. A pessoa falou para mim, tem uma cara assim, todo mundo tem medo de você, um delegado, bem armado. Você quer saber por que eu não estou? Eu falei, é porque eu sou tonto. É porque eu sou tonto. É porque eu gosto da instabilidade. É porque eu gosto de viver na fé, na dependência do nada, do provável, do improvável. Eu sou tonto. Ele falou, mas não parece tonto. Eu falei, mas você acha que eu sou tonto? Eu falei, como eu poderia tomar esse caminho que você está dizendo, se eu sou tomado por uma responsabilidade e por um encargo que foi me dado, e eu devo obedecê-lo, ou não? Qual é a coisa mais fácil de fazer? Mais fácil. Abandona essa meia dúzia de gente com quem você convive, até porque eles também não estão nem aí para você, eles dizem, o povo fala. Abandona esse povo e vai cuidar da sua vida, você tem muito o que fazer. Né? Inclusive, uma pessoa que saiu recentemente falou assim, olha, você não quer dominar sobre a igreja, mas tem um elogio a fazer. Você poderia estar em qualquer lugar, menos aqui. Aí a resposta é sempre única. Eu não poderia estar em qualquer outro lugar. Não tem jeito. Porque é incumbência, é missão, é tarefa. E eu preciso seguir isso como sendo a razão da minha existência. Cada um vem ao mundo com uma razão. Quando você discerne isso, ou você obedece ou você se rebela. Mas, tratando-se dessa questão do cabeça e do membro, você tem que se perguntar, você fala, não, pastor, mas eu obedeço, eu procuro obedecer. Eu procuro obedecer. A questão é, como é que você lê a vida cristã? Você separa a sua vida humana da vida cristã? Seja honesto. Você separa a sua vida humana do reino de Deus? Como é que você lê
Como é que você lê os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos? Como é que você constrói isso? Você consulta o cabeça da igreja? Você se coloca diante dele? Ou você vai tomando as decisões e fazendo, desde que seja justa, desde que não seja imoral, você vai fazendo porque é a sua vida. É a sua vida. Essa é a grande questão. Lembre-se, o seu casamento, o destino dos seus filhos, a sua vida financeira, vida conjugal, relacional, marido e mulher, vida profissional, tudo isso deve ser determinado pelo reino de Deus. Antes de tudo, o cabeça que é Cristo. Tudo mais depende desse reino, dessa governança, desse cabeça, desse Senhor. Tudo depende dele. Lembra daquele texto que Tiago diz assim? Eu vou ler com os irmãos, porque é melhor ler, porque quando você lê, você consegue passar por todos os pontos. Querem ver? Capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 de Tiago, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis. Atendei agora, atendei, vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Eu pergunto, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? É moral ou imoral? É lícito ou ilícito? Aí olha o que o texto diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Pois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Ou seja, dizer que vai fazer isso ou aquilo é uma arrogante pretensão, porque ignora a sua própria finitude e ignora a vontade divina. E ele encerra dizendo, toda jactância semelhante a essa é maligna. Agora, olha a dimensão do que nós vamos falar agora. Isso aqui não está sendo dito de modo direto ao membro do corpo de Cristo. Aqui é dito para o homem, seja membro do corpo de Cristo ou não, seja crente ou descrente, seja crente ou ateu, seja crente desviado, é o homem. Agora, se sobre o homem é dito isso, o que dizer para aquele que diz, Jesus é o meu Senhor? O que dizer então para aquele que declara que Jesus é o Senhor? E se você declara que Ele é o Senhor, você está declarando que você é o quê? Servo. Se você é servo, você deve servi-lo e obedecê-lo em amor. E Ele, enquanto Senhor, deve governar sobre a sua vida. E para que o reino de Deus se instaure na nossa experiência prática, deve haver essa relação. Cabeça que nos governa, sem domínio, como já está provado que é assim que Ele faz. Do contrário, você não faria o que você faz, nem eu faria o que eu faço. Mas também, em contrarresposta, nós devemos obedecê-lo em amor. Amém? Essas são as bases para nós entendermos a guerra espiritual. Próxima semana nós vamos continuar falando a essas bases e então discernirmos a batalha espiritual, demonstrarmos a natureza da batalha, o modus operandi, as armas e como nós podemos vencer no dia mau. Amém, queridos? Eu quero que os irmãos me perdoem caso uma vez ou outra saia um termo, uma palavra e não fica bem adequado, né? Mas como é um discurso livre, como eu falei para os irmãos vão de entender. Tá bom?